A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência de leitura bíblica que eu fiz neste mês, agora de agosto e setembro. E eu quero compartilhar aqui com vocês do canal. Eu li a Bíblia toda em um mês. Eu resolvi me desafiar, nunca tinha feito esse tipo de leitura. Então eu resolvi, nesse mês, no meio do mês de agosto, para início do mês de setembro, fazer esse desafio de ler a Bíblia toda em um mês, de fazer uma leitura mais corrida da Palavra de Deus, mais rápida, né? E eu tinha uma Bíblia que eu marquei bastante, que foi uma Bíblia bem significativa para mim. E daí eu peguei ela para dar uma revisada, para dar uma olhada novamente, ver as marcações que eu tinha feito, alguns estudos que eu tinha deixado para trás. E aí eu fiz essa leitura de um mês e quero compartilhar aqui com vocês do canal. Bom, pessoal, a Bíblia que eu usei foi essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Cordeiro Leão, que eu ganhei do Clube do Leitor Gospel. Eu vou deixar o link deles aqui na tela para vocês. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei no clube, então foi uma Bíblia bem significativa para mim. E eu marquei bastante ela, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela ficou super marcada, ó. Eu li fiz algumas referências, ó, a textos que eu gostei nessa leitura total que eu fiz dela, ó. Ficou super marcada, deixei alguns post-its ali numas passagens que eu quero colocar aqui no canal. Então ela ficou assim uma Bíblia bem explorada, bem legal, ó. Coloquei alguns estudos no início dos livros. E foi uma leitura bem interessante, assim, pra mim, pessoal, porque eu nunca tinha feito essa leitura total, assim, da Bíblia em pouco tempo, como foi em um mês. Então, o que eu fiz pra me organizar e conseguir fazer essa leitura? Eu dividi ela entre manhã e tarde. Eu trabalho, né, pessoal, então, numa cidade vizinha aqui da minha. Então, eu usei os meus intervalos de trabalho pra fazer as leituras. Então, enquanto eu tava no transporte, né, do trabalho ou no meu intervalo, eu fazia essas leituras. Quando eu tinha esse tempo, eu acabava lendo. Então, eu consegui fazer, né, a leitura total. Mais ou menos, pessoal, é uma base de 30 a 45 capítulos por dia para você conseguir fazer a leitura total. E aí, eu me organizei aqui no planner, ó, pessoal, eu vou colocar aqui bem para você ver. E eu fiz um planner, ó, e aí você tá vendo que ele tá todo colorido. E eu vou comentar aqui o planner com vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma foto do planner pra gente ir comentando. Bom, eu coloquei aqui na parte de cima do planner, pessoal, ali o título, né? Bíblia Cordeiro e Leão. Coloquei a data de início, que foi em agosto, né, de 2021. E eu concluí no dia 14 de setembro, numa segunda-feira. Comecei lá em Gênesis, né, do capítulo 1 até o 38, e assim eu fui dando sequência, ó. Depois eu fui em Gênesis 49, Êxodo e Levítico, e aí lá por Provérbios e Eclesiastes, ali já juntei 3 livros, em 2ª Crônicas lá também, Esdras, Neemias, Esther, lá no dia 12, ó. E assim eu fui indo. E no final aqui eu coloquei os estudos que eu fiz. Eu coloquei ali estudos sobre Paulo, que eu fiz lá em 2ª Tessalonicenses. Os louvores que eu escrevi na contracapa, os estudos sobre o coronavírus, alguns Bible Journaling eu coloquei ali embaixo também, que foi referências que eu fiz. E eu acabei lendo ela em 31 dias. Então, foi uma experiência bem legal, tá aí o planner, ó, pessoal. Foi bem legal e eu aconselho você, se você quer fazer esse tipo de leitura, tenha um planner, tenha uma meta pra você até não desistir, né, no meio. E é super importante você ir anotando, você ir fazendo referências. Eu gostei muito de fazer esse tipo de leitura. Não aconselho você fazer se você nunca leu a Bíblia toda. Porque como você tem que ler muito todos os dias, você tem que ter um hábito de leitura para essa leitura ser produtiva para você. Como eu já li a Bíblia várias vezes, assim, toda ela, para mim foi mais fluido, foi mais tranquilo de fazer essa leitura total em um mês, nesse tempo reduzido. Mas se você ainda está começando a ler a Bíblia, primeiro crie esse hábito, né? Construa essa intimidade de leitor da palavra de Deus. E aí depois sim se desafie, como eu,
a fazer esse tipo de propósito. Eu gostei muito, foi um propósito bem rico, e aí eu peguei uma Bíblia que eu já tinha usado, porque daí já tinha bastante referência, onde eu recordei coisas muito legais que aconteceram, que eu sempre escrevo aqui na minha Bíblia. Palavra do culto tal, ministrada pelo irmão fulano, né? E eu sempre marco essas referências, então foi bem legal pra mim rever essas mensagens, rever quem tinha trazido essa palavra, quem tinha pregado essa mensagem. Então foi bem importante pra mim. Eu acho que foi uma experiência única com Deus, e eu aconselho você também aí, em algum momento da sua caminhada com Jesus, né, você fazer esse propósito de ler a Bíblia toda em um mês, você se desafiar. Eu estava esperando para fazer esse desafio nas férias, mas eu disse não, eu vou fazer um esforço e vou fazer agora, né, que tá ardendo no meu coração. E eu alguns dias jejuei também para fazer esse propósito, que foi bem importante. Então queria dividir aqui com vocês do canal essa experiência. Eu aprendi, claro, muito, né, da palavra de Deus, porque ela se renova a cada leitura. E agora eu quero fazer o desafio dos 100 dias, que eu também, depois que eu terminar, eu vou vir aqui no canal conversar com você sobre esse desafio. E o desafio dos 100 dias consiste em você ler a Bíblia toda em 100 dias. E eu quero concluir também um outro exemplar que eu tenho da palavra de Deus. E quero também me desafiar também aí como leitora da palavra. O ano passado, pessoal, como eu já comentei aqui no canal, eu consegui ler a Bíblia toda 3 vezes, né, em função da pandemia. Esse ano eu tô concluindo a minha primeira leitura total e eu tô fazendo também a leitura anual. E eu estou em um propósito de leitura bíblica com o meu grupo Louvoração também. Então esse ano eu quero muito me desafiar e até dezembro conseguir ler a Bíblia toda 4 vezes. Então eu quero fazer mais propósitos ao longo desse final de ano, né? Que agora estamos aí na reta final do ano. E todos os que eu fizer eu vou comentar aqui com vocês, vou falar pra vocês. Essa Bíblia aqui, pessoal, a tradução dela é a Nova Almeida Atualizada. Eu gostei muito dessa tradução, ó, é a Nova Almeida Atualizada. Ela é uma tradução muito boa, porque ela tira aqueles erros ortográficos das outras traduções da Almeida, faz algumas concordâncias melhores. Então é muito boa essa tradução, eu gostei muito, eu já tenho acho que 3 Bíblias nessa tradução e atualmente é a minha tradução favorita, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, mas você pode fazer em qualquer Bíblia que você tiver, que você tem mais intimidade na tradução. Eu aconselho também que a Nova Linguagem de Hoje também é uma linguagem boa para fazer esse tipo de propósito, né? Porque ela é uma leitura mais fácil, mas fica a seu critério. Eu gosto muito também da Almeida Revisada e Corrigida, então é uma tradução que eu também aprecio bastante. Então, escolha aí uma Bíblia bem legal, que você tenha bastante intimidade, como essa que eu já tinha usado num outro ano, eu já tinha concluído uma leitura total nela, e eu concluí agora a segunda nessa Bíblia aqui. Então, que seja significativo para você. Eu acho que ler a palavra de Deus é alimento, e quanto mais a gente meditar nas escrituras, mais conhecimento de Deus a gente vai ter, mais perto do Senhor a gente vai ficar. Então, aconselho você aí, crie hábitos de leitor da palavra de Deus, leia, se alimente. A Bíblia diz que muitas vezes a gente peca, né, por falta de conhecimento desse livro tão precioso. Então, medite nele dia e noite, faça propósito. Às vezes, quando eu estou desanimada para ler a palavra de Deus e para meditar nas escrituras, eu mergulho em propósitos, né? Eu me jogo em propósitos, eu me desafio diante de Deus, porque eu sei que isso vai me motivar a continuar sendo leitora e não desistir, né, dos estudos da palavra de Deus. Espero então, pessoal, que você tenha curtido aí esse vídeo da minha leitura total da palavra de Deus em um mês. Foi uma experiência muito boa. Se você já fez esse tipo de propósito, ou se você também achou interessante, comenta aqui pra mim no vídeo, que eu leio todos os comentários. Eu peço perdão, pessoal, porque às vezes não consigo responder todos no mesmo momento, mas eu sempre volto lá pra responder os comentários aqui do canal, porque todos são muito importantes pra mim, a opinião de vocês é muito importante. Então deixa aí o seu comentário, deixa a sugestão de vídeos aqui pra mim. Me segue lá no Instagram também, no Facebook, que lá eu divido coisas do meu dia a dia também, da obra de Deus. E vai ser muito legal receber vocês por lá também. Que Deus abençoe você e a sua casa. Não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!